Olá, como você está? Vamos resolver aqui essa questão, o EG 2020, olha só. Ele pede a constante de equilíbrio, né? Ele pede o Kc. Só lembrando, gente, não vamos confundir Kc com Kp, que o Kp é a constante da pressão parcial, tá? Ok, aqui no Kc, só para lembrar também, já que a questão não falou, vamos revisar, aproveitar para revisar e lembrar que no Kc sempre a gente vai tratar as concentrações dos gases, tá? Sempre só entra na constante gases. Beleza. E perceba o que eu falei, concentração. Se é concentração, geralmente a gente usa em mol por litro, né? E aqui ele fala só em mol. Então, no final, a gente vai considerar por padrão, né? Já, a gente vai usar o padrão, já que a questão não falou, a gente vai considerar 1 litro. Então, seja lá a quantidade de mols que nós encontrarmos no equilíbrio, a gente vai considerar mol por litro, para 1 litro, tá? Vai ficar mais claro quando a gente chegar na constante. Mas olha só, para resolver equilíbrio químico, acho bem interessante se utilizar de uma tabelinha, fazer uma tabela bem rápido assim na prova, para a gente não se perder. Em que a gente coloca a concentração de cada espécie no início da reação, o quanto reagiu, né? Reagiu, você pode ler também como formou, e a concentração no equilíbrio, que é aqui que vai importar para utilizar na fórmula do Kc, né? E qual é a nossa reação global? A mais B, né, que está em equilíbrio, gerando C mais D. Beleza. Deixa eu só organizar aqui. Olha só. Agora vamos lá. Ele fala que inicialmente tinha-se 1 mol, né, de A e 1 mol de B. Ó, 1 mol de ambos. Então a gente já pode colocar aqui 1 mol. 1 mol de A, aqui é o de B, tá? Tabelinha do B. 1 mol de B. E aqui é do C e D. Ok. Olha só o que ele fala. No momento em que você verifica 2/5 de mol de A. Isso é no equilíbrio, né? 2/5 de mol de A. Quanto a gente tem de A? 1. Então, são 2/5. 2/5, né, de mol. É o que a gente tem no equilíbrio. Isso é o mesmo que 0,4. Então, no equilíbrio, para A, a gente tem 0,4 mol. Olha só, gente. Vejam aqui a estequiometria. Sempre se atentem, tá? A estequiometria da reação. 1 para 1 para 1 para 1. Ok. Vejam que no equilíbrio, a gente tem como resultado 0,4 mol de A. No início, eu tinha 1. Então, quanto que reagiu desses 1 para formar 0,4? É 1 menos o próprio 0,4, né? Então, é 0,6. 0,6 mol foi a quantidade desses 1 que reagiu para formar 0,4. Tem que sempre fechar, né? 0,6 mais 4, fechou 1. Porque a gente está, por padrão, tratando de um sistema fechado, então não houve perdas e não pode ter simplesmente desaparecido alguma coisa, né? Então as contas têm que fechar. Ótimo. Vejam, lembram do que eu falei que a estequiometria da reação é de 1 para 1 para 1? Se reagiu 0,6 mol de A e isso é para 1 mol de A, eu também tenho 1 mol de B. Então, também reagiu 0,6 mol de B. E olha aqui para C também. Também é 1 e 1, né? E D. Então, também é 0,6 para ambos. Só lembrando que aqui é 0, né? Porque no início da reação a gente ainda não tem os produtos, temos só os reagentes. Então, é 0 para C e para D, porque eles ainda não estavam formados. Ok. Então, olha só. O mesmo raciocínio aqui para o equilíbrio no B. Se eu tinha 1 no início e reagiram 0,6, quanto que sobrou? 0,4. 0,4 é o que temos no equilíbrio. E aqui, eu não tinha nada. Ó, no C, eu tinha 0. E formou-se 0,6. Então, no equilíbrio eu tenho 0,6. A mesma coisa para o D. Ok. Agora, a gente já tem todas as nossas
os nossos... Eu não iria dizer concentração, mas a gente tem o número de mols, né, na verdade, no equilíbrio. Lembram que eu falei, né? A gente vai tratar pro padrão 1 litro. Então, se eu tenho 0,4 mol, eu tenho em 1 litro. Então, tudo aqui vai ser mol por litro, tá? Vamos lá pro KC, que é a concentração dos produtos pela concentração dos reagentes. Olha, vamos olhar os produtos. 0,6, né? Essa é a minha concentração. Multiplico 0,6. Como é 1, a gente tem que levar também a concentração ao número de mol, tá? Só que aqui é 1, então, né? Tanto faz colocar o não. Não vai fazer diferença porque o 1 já tá aqui, né? Subtendido. Então, e isso divide pelo produto das concentrações reagentes. Então, 0,4. E fazendo essa conta aqui, chega-se em 2,25. Qual a unidade de medida? Não tem, tá? É uma constante. E olha aqui, ó. Mol por litro. Porque aqui, ó, a gente tem mol por litro em cima e mol por litro embaixo, né? Então, corta, ó. Então, não tem, tá? Não tem unidade de medida. É só 2,25. Levando a gabarito na letra C. Se você gostou, deixa um like, se inscreve. E obrigado. Só mais um adendo, gente. Caso não tenha ficado muito nítido, porque do 1 aqui em cima, a gente precisa elevar as concentrações aos seus respectivos coeficientes, tá? Então, só que aqui, em todos, ó, coeficiente, que coeficientes são esses, né? Aqui o número da estequiometria. De uma forma bem simples. É isso. Então, como tudo é 1, já está elevado a 1. Agora, por exemplo, se aqui fosse 2 mols de D na reação global, né? Se aqui eu tivesse 2, então aqui seria 2, tá? Então, é isto. Só para deixar um pouco mais nítido.